Depois de ser preso por dormir com a filha do rei de Midland, Griffith é severamente castigado, mas os membros principais do bando do Falcão se infiltram na capital do reino com a missão de resgatar o líder. Com uma infiltração bem-sucedida, os membros do bando finalmente chegam até Griffith, mas quando o encontram, ficam chocados ao ver que o grande Falcão Branco já não é mais o mesmo. Com sua infiltração descoberta, os Falcões precisavam cavar o próprio caminho para fora da capital, promovendo um verdadeiro massacre na guarda de Windham, que nada pôde fazer diante da fúria indomável de Guts. No subterrâneo, os Falcões precisaram ainda enfrentar membros dos Baaquiracas, ditos serem assassinos perfeitos, mas que acabaram falhando na missão de eliminar o grupo e principalmente Griffith. A primeira etapa da missão, que era tirar Griffith da cidade, estava completa, mas agora resta aos Falcões completar a segunda etapa, que é tirar o líder dos limites da fronteira do país. Mas para o azar do bando, o rei ainda tem um as na manga: os cães demoníacos, que é simplesmente o exército mais brutal e aterrorizante de Midland, comandado por Wild, um guerreiro completamente desumano e dono de uma força sobrenatural. O rei soltou seus cães do inferno, e agora os Falcões terão a batalha mais difícil e tenebrosa de suas vidas. Galera, esse vídeo só foi possível graças à ajuda do Matheus Rosa, que colaborou financeiramente para a produção desse vídeo. E o Matheus está produzindo seu próprio jogo, um board game chamado Linhas do Destino, que, vejam só, é inspirado em Berserk. O Matheus está produzindo esse jogo sozinho, galera, na cara e na coragem, então ele merece bastante o nosso respeito. E aqui no canal eu vou procurar ficar de olho nesse desenvolvimento para trazer novidades a vocês. O Matheus ainda está naquela fase de resolver questões burocráticas e tudo mais, então pode ser que ainda demore um pouco para um avanço um pouco mais concreto. Mas ele acredita que até junho já poderá estar tendo uma versão demo. Muito obrigado a você, Matheus, por essa força, e eu desejo toda a força do mundo nesse trabalho tão árduo. E se vocês que estão assistindo também quiserem ajudar financeiramente o canal, podem fazer isso via Pix. É só dar uma olhada na descrição desse vídeo por mais informações. Ou também podem usar o recurso Valeu Demais. Qualquer valor é significativo e ajuda muito a manter esse trabalho. E também, se você tiver um produto e quiser divulgá-lo aqui no canal, entre em contato. As informações estão na descrição. Bem, agora vamos continuar com a história. Enquanto cavalgam pelos campos, os Falcões percebem o som de um exército se aproximando, com Casca logo percebendo que eles estão sendo seguidos. É Wild e seus cães demoníacos, que têm espetados em suas lanças os cadáveres daqueles pobres cidadãos que antes haviam abrigado os Falcões. Casca se lembra dos pobres coitados que lhes ajudaram, e se abala com o que vê. O mesmo vale para Guts. Judeal, como sempre, tem o conhecimento, avisando se tratar do exército dos cachorros negros, um exército formado por criminosos que é o mais imundo de toda Midland. Ele ouviu falar que eles cometeram tantas atrocidades que foram isolados em uma região remota, e aparentemente os rumores ainda não fazem jus à sua maldade. Casca apressa Judeal, dizendo que logo eles estarão na ponte. Eles já podem ver a ponte, mas Judeal aponta um problema. Eles estão muito próximos. Dessa forma, não poderão usar a armadilha que criaram. Guts toma sua decisão. Ele começa a frear o seu cavalo e diz para seus companheiros se apressarem. Ele irá atrasá-los. Casca não concorda com essa ideia, se lembrando do dia da luta contra os 100 homens e aparentemente não querendo reviver aquilo. Mas Guts, para confortá-la, diz que não será como daquela vez. Dessa vez ele aprendeu que, se correr perigo, irá fugir. Mas dessa vez realmente não será igual à última, porque agora Guts terá um aliado de peso em sua batalha, Pimpim, o único dos Falcões que se compara a ele em força bruta. Guts gosta da companhia,
O poderoso ataque dos falcões, ele chama. O protagonista chama Pimpim para começar, e assim eles fazem. Aquele deveria ser para Guts mais um dos seus massacres, mas dessa vez ele vê algo de diferente. Esses inimigos, por mais que ele os mate, eles não recuam. Tem algo errado acontecendo. Reparando melhor nos olhos de seus inimigos, Guts nota algo. Seus olhos estão cheios de medo. Eles são motivados pelo medo. E é então que a razão para o medo deles aparece. Enquanto ordena que seus lacaios saiam do caminho, o líder lança em direção a Guts sua lança, que está revestida pelo cadáver da pobre menina cujo único pecado foi ajudar o bando. Guts rebate em um ato reflexo, vendo passar próximo ao seu rosto a cabeça daquela que o ajudou. O cavalo se aproxima do protagonista, e acima dele o líder bestial daquele exército demoníaco, que diz que espera que Guts tenha aproveitado sua vida, porque agora ele está prestes a torná-lo sua diversão. Se mantendo em silêncio por um momento, Guts olha para o cadáver da vítima daquele guerreiro monstruoso, e em seguida, dirigindo um olhar sério a ele, concorda com o chamado, dizendo ao monstro que eles podem brincar. Mas a visão é espantosa. O golpe de espada de Guts, que se já provou poderoso o suficiente para retalhar mais de um homem usando armaduras de metal de uma só vez em um único corte, é facilmente parado por Wilde, deixando o matador de 100 homens completamente chocado. Wilde brinca sobre o tamanho da espada de Guts, em uma piada de duplo sentido, para então se virar para o protagonista e questionar sobre o que ele fará agora. A carroça finalmente passa pela ponte, com Casca se apressando em pular para preparar o acionamento da armadilha que eles haviam deixado preparada. Enquanto isso, algo que não acontecia há muito tempo acontece agora. Guts está completamente oprimido por seu inimigo, até mesmo definindo sua própria derrota em sua mente. Mas, mais uma vez, ele é lembrado que não está sozinho, com Pimpim vindo em socorro para golpear a mão de Wilde, que solta a espada do protagonista para se livrar do dano, apesar de não parecer tão preocupado com Pimpim também. Pelo contrário, para ele o fato de haver mais um é interessante. Guts permanece amedrontado, se perguntando o que aquele homem é. Ele bloqueou sua espada com uma só mão, além de ter uma sede de sangue que com certeza não é normal. Olhando bem para o rosto do adversário diante dele, Guts se remete a uma memória familiar. Ele se lembra de já ter sentido isso antes. E enquanto vem em sua mente a memória de Skull Knight e Zod Nosferatu, ele entende como sendo o mesmo sentimento. Seus devaneios são interrompidos com um sinal sonoro. É de Casca, que avisa que está na hora de ir. Os dois falcões se apressam a cruzar a ponte, sendo perseguidos pelos cães sedentos de sangue. Casca acende o pavio da armadilha. Wilde a vê fazendo isso e imediatamente entende a situação, mas ele não está com medo. É o contrário. Ele sorri de excitação. Por muito pouco, os falcões conseguem escapar do raio da explosão,
provavelmente sentindo vividamente o calor das chamas e o cheiro da fumaça a alguns centímetros deles. Atrás, os soldados inimigos queimam e voam juntos aos seus cavalos. Enquanto dão uma última olhada para contemplar o poder da explosão, os falcões seguem adiante. Infelizmente para eles, Wilde não está entre aqueles que morreram na explosão. Ele e mais um grupo de homens conseguem passar. Porém, há um problema. Seus homens se mostram receosos em continuar a perseguição. A razão para isso é que os falcões provavelmente colocaram mais armadilhas na estrada, já que claramente planejaram essa rota. Wilde toca seus dedos na cabeça do subordinado que opinou, e então esmaga parte dela com a mesma facilidade de uma cereja, apavorando todos os outros homens. Após isso, ele dá uma lição para os homens. Não importa se eles estão vivos ou mortos, porque a vida não vale nada. Em seguida, ele grita pedindo pelo lema dos cachorros negros. E amedrontados, os homens gritam: diversão e excitação, deixando o líder deles muito contente enquanto os ordena para não se esquecerem. Enquanto continuam a fuga, os falcões percebem que os inimigos continuavam a persegui-los, mas aparentemente isso já era esperado por eles. Guts não para de se lembrar de Wilde sobre sua semelhança com os monstros que ele já viu, se perguntando por que essas coisas vivem aparecendo para ele e Griffith. Guts nesse momento se lembra das profecias de Skunk Knight e Zod, ambas que terminam da mesma forma, uma morte inevitável. O protagonista, assustado e temeroso pelas tais profecias, sente sobre ele as garras da morte. Casca avisa que eles chegaram no ponto, e ela sabe isso ao ver um soldado aliado acenando. Os cachorros negros continuam a perseguição desenfreada aos fugitivos, com o líder louco à frente. Mas de repente cai sobre eles uma chuva de pedras, que conforme eles passam, esmaga muitos homens. Ouvindo o som dos ossos esmagados e gritos de agonia, Wilde se excita, dizendo adorar esse barulho, afirmando ser muito agradável. Seguindo adiante sem hesitação, Wilde salta com seu cavalo por cima de um pedregulho e em seguida destrói outro com seu próprio punho. Suas façanhas deixam os falcões completamente impressionados, inclusive Guts, que sente um verdadeiro temor por esse inimigo, como se visse a morte em pessoa se aproximar. O grupo chega no ponto de mais uma armadilha, onde um soldado, após acenar aos que passam, põe fogo em um poço de óleo, que se transforma em um verdadeiro poço de chamas, queimando em agonia os perseguidores, que gritam em desespero enquanto suas peles são carbonizadas. Mas não Wilde, que passa pelas chamas como se nada fosse, espantando as fagulhas que restam, enquanto esbanja um sorriso animado. Novamente os falcões se espantam, se perguntam se esse homem é uma espécie de monstro. Nada consegue parar esse exército. Guts cogita lutar novamente, mas Casca avisa que não será necessário. Eles conseguiram chegar a tempo. Uma chuva de flechas passa por cima de Casca e os outros e recai sobre os perseguidores, matando muitos deles. Wilde dá uma boa olhada de onde veio. Foi do alto de uma colina. A cavalaria finalmente chegou. Corcus, liderando o grupo de reforço, caçoa dos inimigos, dizendo ser as boas-vindas. Cheio de si, ele se prepara para ordenar o ataque, revelando em pensamento sempre ter vontade de fazer isso. Mas Gaston, não se contendo, dá a ordem primeiro. Quando Corcus finalmente dá a ordem, os homens já estão em avanço, frustrando o pobre narigudo, que pede por mais uma chance. Vendo os falcões descerem em direção a eles como que em direção de uma presa, Wilde fica animado. Agora sim eles finalmente poderão enfrentar o lendário bando do Falcão em batalha, e está ansioso para saber como eles são. Guts se põe diante dele, revelando que será seu oponente. Com seus companheiros a se aproximarem, ele diz a Wilde que não sabe o que ele e seus homens são, mas ele jura que acabará com esse monstro com suas próprias mãos. Diante das ameaças do inimigo, Wilde apenas ri de deboche, dizendo que Guts fala como se fosse forte.
Ele revela que Zod lhe disse uma vez que tinha alguém entre os falcões com quem ele poderia lutar. Deve ser Guts. Isso confirma o que Guts já suspeitava. Deve ser ele de quem Zod falou antes, seu algoz. Segurando em mãos um pedaço de madeira, Wild faz sua posição de combate enquanto chama seu oponente para a brincadeira, sempre com uma postura de quem está se divertindo. Mas Guts com certeza não está, e com medo ele se pergunta se esta é a morte inevitável da qual Zod falou. Mas então o guerreiro se cansa de sentir medo e decide sentir raiva, partindo com tudo para cima do líder inimigo com sua espada erguida. Observado por seus amigos na carroça, e especialmente por Griffith, que vê a tudo com grande fixação, Guts conclui seu avanço contra Wild, ao mesmo tempo em que o bando do Falcão faz o mesmo com o exército dos Cachorros Negros. Uma intensa batalha entre ambos os exércitos se inicia, uma luta que aparentemente será muito disputada e dura para todos. Casca e Judeal deixam Griffith sob os cuidados de um soldado, para que assim possam partir para a batalha. Casca olha para Griffith e percebe para onde seu olhar está direcionado, para o campo de batalha, onde ele costumava estar. O olhar de Griffith é carregado de tristeza e frustração. O Falcão Branco que antes liderava gloriosamente as batalhas, agora tem que assistir uma do leito. Casca se entristece grandemente ao ver a dor estampada no olhar de seu líder adorado, mas não há tempo para sofrer. Ela monta em seu cavalo enquanto chama Judeal e Pimpim para a luta. Tudo o que ela tem que pensar agora é em como eles vão sair vivos dessa batalha. Enquanto isso, a espada de Guts e a madeira de Wild se chocam com grande violência. E então, a luta entre o comandante dos Cachorros Negros e o chefe da tropa de assalto dos Falcões prossegue. Assustado com o combate que ocorre próximo a ele, Gaston instrui aos outros soldados a saírem de perto dos dois líderes, pois os movimentos dos dois eram semelhantes a um tornado assassino que matava aqueles que estavam próximos. Os membros da tropa de assalto estão orgulhosos de seu líder, admirados de como seus movimentos são incríveis, ainda melhores do que antes. Casca também está muito surpresa com a performance de Guts, mas, diferente dos outros, ela não está tão positiva. Afinal, Wild está bloqueando os ataques de Guts como se não fossem nada. Guts está igualmente preocupado, chocado com o fato de seu inimigo estar bloqueando sua espada com um mísero pedaço de pau. Ele ainda observa que, ao contrário do que parece, Wild não usa movimentos de quem domina a espada. Isso é só aparência. A verdade é que ele está apenas usando seus reflexos para lutar. Mas um pedaço de pau não irá conter sua espada. Ele pensa enquanto desfere um corte que claramente carrega muito de sua força. Um corte que aparentemente passa pela guarda de Wild e o acerta. Porém, em um movimento simplesmente inacreditável, Wild segura a espada de Guts em sua boca enquanto cinicamente reclama do gosto ruim da lâmina. Guts olha completamente incrédulo para seu adversário, aparentemente nem sabendo como reagir àquilo. Wild contra-ataca, atacando com um soco o cavalo do chefe de assalto, pondo em queda iminente a criatura e, por consequência, o homem que a monta, que precisa pensar rápido e escapa da queda conseguindo apoiar seus pés no cavalo e saltar. Enquanto seu cavalo tomba, Guts se mantém no ar agarrado à sua espada como se a mesma fosse uma barra fixa, que tem como alicerce unicamente os poderosos dentes do líder inimigo. Apoiado em sua espada, Guts desfere um chute duplo contra o inimigo, que cai de seu cavalo após deixar a lâmina escapar de seus dentes. Após fazer uma acrobacia no ar, Guts cai de pé, assim como Wild rapidamente se recupera de sua queda com uma provável cambalhota. E então, novamente, os dois se encaram, observados por seus subordinados ao fundo,
que até mesmo param de lutar por um momento para observá-los. Guts e Wild continuam a intensa troca de golpes, aparentemente com ainda mais intensidade dessa vez. Griffith observa a batalha com atenção, e vendo a espada próxima a ele, tenta pegá-la, mas ele não consegue, e deixa a lâmina cair, confirmando mais uma vez sua incapacidade. Aço e madeira se chocam mais uma vez. Os pés de Guts deslizam pela terra em um recuo forçado enquanto os olhos do protagonista evidenciam a grande força da pancada que resultou nesse recuo. Somente a vários metros de Wild, Guts consegue parar. O líder inimigo exibe seu porrete, já claramente castigado pelas lâminas do espadachim, enquanto o próprio Guts bate no chão, com uma expressão que revela que seu orgulho está ainda mais castigado. Enquanto a batalha prossegue, os cães demoníacos vão caindo enquanto os falcões avançam contra os inimigos acuados. Pimpim, Judeal e Casca também lutam arduamente contra os adversários. Casca ergue sua espada para anunciar que a linha de defesa dos adversários foi quebrada, provocando um grito de júbilo em seu exército. Os soldados falcões seguem adiante, golpeando violentamente seus oponentes com golpes mortais, avançando cada vez mais contra aqueles que lhes perseguiam cheios de moral. Um dos soldados, percebendo a derrota, avisa ao seu chefe que está tudo acabado e chama aos outros homens para recuar, reconhecendo a superioridade do bando do Falcão. Apesar da situação ruim, Wild não parece nem um pouco preocupado, apenas comentando com aquele à frente dele que seus homens desistiram cedo demais. Guts apenas observa ofegante ao seu adversário, mantendo sua espada erguida. Após apalpar uma árvore, Wild simplesmente esmaga seu tronco com um único apertão, para depois, com um soco, destruir o tronco, fazendo a árvore cair em cima dos seus próprios soldados, deixando todos no local em completo choque com mais essa demonstração hedionda de sua força sobre-humana. Após matar um soldado que terminava de falar que não queria morrer atravessando a cara dele com a tora que usava para lutar, Wild se vira para Guts e diz que a partir de agora ele irá começar a se divertir. E então, algo é iniciado. Enquanto estremece diante da criatura desumana que acaba de surgir diante dele, Guts confirma de uma vez por todas o que ele já suspeitava. Ele é um monstro. Wild agarra uma árvore ao seu lado, alarmando Guts, que espera com muito medo e tensão pelo próximo ataque do inimigo. Começando a puxar a árvore, Wild diz querer ver o soldado do bando do Falcão voar como um verdadeiro falcão. E ele, de fato, faz isso, arrancando a árvore e a direcionando em alta velocidade contra Guts, cuja única reação que consegue ter é interpor com sua espada, sendo atingido com força pelo inimigo, saindo do chão e subindo por muitos metros, como uma bola de beisebol que acaba de ser rebatida. Casca fica em completo choque ao ver o que acaba de acontecer com seu amado, que após a longa subida, agora tem que encarar a descida, colidindo com vários galhos de árvores até finalmente chegar ao chão. Guts fica imóvel. Em completo choque pelo que acabou de acontecer, Casca põe seu cavalo a correr em direção ao homem caído, mas o pé do gigante pisa com força no chão à sua frente, a fazendo parar subitamente, e também assustando o cavalo ao ponto de o animal derrubá-la. No chão, Casca é encarada pelo inimigo, que se agrada muito por ver uma mulher por ali. Estendendo a mão para ela, ele a chama para, dançar. Mas uma saraivada de dardos atinge ele. Os autores são soldados besteiros do bando do Falcão, que estão sendo liderados por Judeal. Wild xinga os homens que lhe interromperam, e dá uma informação sobre sua pessoa.
Quando ele é interrompido enquanto está tentando fazer sexo ou matar, ele fica furioso. E Wilde então mostra as consequências do despertar de sua fúria. O breve massacre já é o suficiente para Judeal entender que aquilo não era uma batalha, ordenando aos falcões que corram. Os homens que cuidam de Griffith pedem a carruagem para tirar o líder dali, mas Griffith tem outra preocupação, olhando um pouco mais distante, onde Casca e Guts estão. Casca está tentando fazer Guts acordar. Ela tenta fazer isso na base dos gritos e pancadas enquanto cobra a Guts a sua promessa sobre cuidar dela. Mas então o monstro se aproxima. Após pedir desculpas por sua demora, ele estende sua mão para a Casca, que tenta sacar sua espada, mas é capturada antes de conseguir, deixando Griffith consternado. Os membros do bando do Falcão veem o que está acontecendo, mas eles simplesmente não sabem o que fazer. Eles não podem fazer nada contra aquele monstro. Griffith parece querer ir, mas ele simplesmente não consegue, o que deixa cada vez mais frustrado. Após remover a roupa de Casca, Wilde abre sua boca monstruosa, revelando um membro reprodutor igualmente monstruoso. Ele ordena à mulher que se prepare, mas então uma lâmina vinda de baixo lhe atinge, atravessando seu membro. O responsável por isso é Guts, que após a estocada, corta fora o membro reprodutor do monstro, que grita em desespero por seu brinquedo perdido. Mas a dor de Wilde continua, dessa vez com seu braço sendo profundamente cortado pelo protagonista, trazendo liberdade à mulher. Após seu ataque, Guts agradece a Casca, dizendo que graças às suas pancadas ele se sente mais forte. Guts pede que Casca recue, ele irá enfrentar esse monstro sozinho. Ela tenta discutir com ele, argumentando que eles têm que sair dali, mas Guts dessa vez não quer discussão, berrando para Casca calar a boca e se esconder, até mesmo a assustando com sua atitude. Em seguida, ele afirma que esse cara, ou melhor, esses caras, ele tem que acabar com eles com sua própria espada. Um prelúdio de um futuro próximo? Quem sabe? Um poderoso rugido de Wilde, talvez mais para um urro de dor, é feito. Guts se mantém diante do inimigo com algum esforço enquanto algo que parece ser sua saliva respinga sobre ele. Em pensamentos, Guts revela seu sofrimento, até mesmo seu estômago dói, e ele não é capaz de nem mesmo gritar de dor. Enquanto seu inimigo prepara mais um ataque, o protagonista se prepara agarrando sua espada com força, mas ao mesmo tempo se perguntando se sua espada, a coisa na qual ele mais confia, pode realmente fazer qualquer coisa, se ela será capaz de fazer algum efeito nesse monstro. Mas ele decide que sim, enquanto põe seu corpo à frente. Guts segue em avanço contra o golpe do monstro, por pouco desviando da mão gigante da criatura e o atacando com uma estocada na boca ao centro de seu corpo. Após a perfuração, vem o corte, rasgando o canto direito do lábio superior de Wilde, que reage contra-atacando com um pontapé do qual Guts desvia, deixando uma raiz atrás de si ser quebrada pelo gigante, ao mesmo tempo em que gira sua espada para um contragolpe que é finalizado no momento em que Wilde pisa novamente no chão, cortando seu tornozelo, o que ocasiona na queda do gigante. Guts fica animado com esse feito, esperançoso que vai funcionar. Ele vai conseguir. Igualmente esperançosos estão seus amigos, que comemoram de longe ao verem o gigante caído. Pimpim sorri, esperançoso, e até mesmo Corcus vibra diante dos feitos de Guts. Judeal está boquiaberto, reconhecendo mais uma vez a força de seu companheiro de armada, e até mesmo Griffith está completamente impressionado com o que vê.
Guts sobe em Wild, apontando sua espada para baixo em direção a ele, e deixando o monstro tenso sobre o que virá. Uma perfuração no estômago vem, seguida de um longo rasgo. Guts entende esse golpe como sua vitória, mas descobre estar errado quando as mãos de Wild, vindo pelas laterais, lhe esmagam em um movimento semelhante ao que se esmaga um mosquito. Um ataque forte o bastante para um pequeno jato de sangue espirrar por sua boca. Em seguida, segurando Guts em uma de suas mãos, Wild arremessa o homem como se fosse uma pequena bola. Enquanto se esforça para levantar após sua longa e dolorosa queda, Guts se pergunta o porquê de seu oponente ainda estar lutando. Como ele pode fazer isso? Mas não há tempo para lamúrias. Wild já vem com o próximo ataque. Voo de Wild, um salto em direção ao homem, e finaliza com o carimbo de Wild, uma pisada monstruosa que felizmente não acerta Guts, mas sim o chão. Porém, somente a destruição do solo já é o suficiente para afetar muito Guts, que é lançado ao ar. Enquanto isso, se pergunta se conseguirá sobreviver a isso. Mas isso não é tudo. Wild prepara o próximo ataque de seu combo, o costas da mão de Wild, um soco invertido que atinge Guts ainda no ar e o lança para longe, fazendo-lhe literalmente voar por entre as árvores. Guts acaba parando caindo sobre um galho, mas apesar de tudo, mantém sua espada em mão. Wild pondera que talvez tenha exagerado nesse ataque, se perguntando se o seu inimigo já morreu. Casca leva a mão à boca, temendo pela vida de seu amante. Até mesmo Corcus teme pela vida de Guts, olhando para Pimpim como se o grandalhão fosse lhe trazer alguma solução. Griffith entra em desespero enquanto está nos ombros de seus subordinados. Sua frustração é tanta que ele morde os próprios lábios, até mesmo ferindo seu próprio corpo. Enquanto Wild se aproxima lentamente, Guts permanece imóvel, com seus olhos indicando que sua consciência está próxima de se esvair. Ele se pergunta se realmente não irá conseguir. Ele se pergunta se irá morrer. Sua mente é tomada por uma memória do passado, mais especificamente após ter falhado em seu treinamento na cachoeira. A menina que o auxiliava o alarma sobre sua morte iminente. Ele tem se ferido repetidamente nesses treinamentos. Ela pergunta por que Guts faz todas essas coisas. Por que passar por tanta dor nesses treinamentos? Com a silhueta de Zod em sua mente, Guts fala sobre aquele que o derrotou e sobre o quão absurdamente forte ele era. A menina pergunta se ele ainda quer lutar contra esse monstro, e o espadachim olha em silêncio para a espada, como se buscasse nela uma resposta. A menina aconselha ele a não fazer isso. Se ele for mesmo um monstro, Guts vai perder. Ele mesmo admite que não sabe se vencerá, e então a criança pergunta o que vai acontecer. Com a insistência da voz da criança em sua mente, ele acorda do seu breve desligamento, percebendo em um grande susto a proximidade do monstro inimigo, que já estava prestes a pegá-lo. Mas é Wild que é ferido, surpreendido com um corte de baixo para cima em seu olho ao centro do corpo e peito. Guts fez isso enquanto saltava do galho em que estava para escapar do monstro. Com a reanimação do chefe da tropa de assalto, o bando do Falcão vê suas esperanças retornando aos seus corações, e o próprio Guts também parece mais animado, exibindo um sorriso ao pousar de seu salto. Wild grita de dor enquanto pressiona o ferimento que acabou de receber. Animado, Guts se pergunta se aquilo realmente o feriu. A besta prepara um ataque, descendo seu braço com violência como uma verdadeira marreta gigante, atingindo o chão após o protagonista desviar, em seguida já emendando a esquiva com um contra-ataque que abre um corte na mão do monstro. Sofrendo esse corte, Wild amaldiçoa seu inimigo, verdadeiramente bravo. Guts reacende sua esperança, se perguntando se está realmente conseguindo. Não gostando mais tanto dessa luta quanto antes, Wild anuncia que está cansado de brincar. Agora ele irá matá-lo. Mas Guts não se intimida por aquela ameaça, e se colocando de pé apoiando em sua espada, ele desafia seu inimigo com um sorriso e uma provocação. Mas isso tudo não passa de um blefe. Ele não está nada bem. Suas pernas, trêmulas,
nem conseguem se manter retas, e segundo ele, não conseguem se mover. Uma mão repousa sobre a região das costelas enquanto ele identifica que muitos dos seus ossos já estão quebrados. Aparentemente, ele não conseguirá fazer nenhum movimento. Ele se pergunta o que fazer com o gigante diante dele a se aproximar. Desfazendo o sorriso em seu rosto, se pergunta o que pode fazer para matar esse inimigo. Enquanto segura a casca, que quer ir fazer algo por Guts, Judeal diz que se ela for, só irá atrapalhar. Em seguida ele pede que ela olhe nos olhos dele. Ele ainda não desistiu. Ele ainda quer vencer. Casca desiste, convencida pelas palavras do companheiro, mas em lágrimas se pergunta por que Guts sempre quer lutar. Tem horas que é melhor fugir. Com o espadachim do bando do Falcão de pé diante dele com a espada erguida, Wild avança como uma verdadeira besta-fera em direção ao homem. Seu ataque dessa vez é um chute, do qual Guts se pergunta ser possível bloquear. Ele bloqueia, porém, enquanto vê sua espada trincar, é lançado longe, colidindo várias vezes com o chão antes de finalmente conseguir parar seu deslocamento forçado. Reconhecendo o estado de sua espada e deduzindo que no próximo ataque pode ser quebrada, Guts vê a necessidade de mudar de tática. Notando um soldado inimigo morto, ele sorri enquanto parece ter uma ideia. Wild procura por sua presa, perguntando aonde ele foi e pedindo que ele responda se estiver vivo. O demônio pede desculpas se ele exagerou. É porque fazem 100 anos desde a última vez que ele sofreu tanto. Ele pede a seu oponente para aparecer e promete matá-lo sem dor. Guts está escondido entre os galhos e folhas de uma árvore. Ele reflete que se essa luta continuar, tanto sua espada quanto seu corpo serão destruídos. Ele só tem mais uma chance. Wild percebe algo, olhando na direção de uma árvore. Vendo a forma precária que seu inimigo se escondeu, ele o acha um pouco adorável, mas conforme se aproxima, percebe a armadilha, fazendo-se destacar a grande árvore acima dele e mais especificamente um galho onde parece ter algo. Wild reitera a adorabilidade de seu oponente, e então, com um golpe que ele chama de mão cortante de Wild, destrói a árvore e atinge o cadáver. Nessa hora, o que está acima cai em sua direção, mas Wild imediatamente se vira, revelando saber sobre o plano, o que chama a atenção de Guts. O monstro decreta o fim da luta enquanto prepara um poderoso soco, que atinge em cheio que caía contra ele. Mas para surpresa do demônio, era apenas um tronco vestido da armadura de Guts, que vem logo atrás para descer sua espada com tudo contra a besta, surpreendendo muito ao gigante, que ainda tenta entender o que aconteceu. Mas Wild reage rápido, intercedendo com uma de suas mãos, a qual é atravessada pela espada, mas a para antes de chegar ao pescoço enquanto a quebra com um apertão. Mas Guts, com seus olhos sedentos de sangue, berra enquanto continua a atacar, e ele faz isso até mesmo com a espada quebrada, cruzando a meia lâmina no pescoço da besta, chocando não só Wild, mas aos que observam. Mas o monstro não desiste, erguendo suas mãos e, com uma delas, atingindo um tapa nas costas de Guts enquanto pressiona contra seu próprio corpo, causando claro dano ao homem, que sofre ao receber o golpe. Mas Guts não desiste, agarrando o pescoço do demônio com seu braço numa tentativa de estrangulamento e também envolvendo suas pernas na besta. Wild sorri, talvez não visse sentido naquela tentativa do homem, que provavelmente julgou ser desesperada, mas Guts logo provou não ser, sacando sua faca e a usando para rasgar o pescoço de Wild, que grita ao ver seu sangue jorrar. Ele novamente estapeia as costas do guerreiro, que de novo sofre muito com o golpe do monstro, mas não desiste de sua investida, dessa vez mirando no olho direito de Wild, ficando sua faca no olho do demônio e o cegando completamente desse olho. Wild também não desiste de sua sobrevivência, e então, em um rápido recuo, vai de costas em direção a uma árvore, chocando-se com ela com Guts no meio. Guts finalmente solta seu inimigo, iniciando uma queda. Ele se vira segurando na árvore enquanto desliza pela mesma, até finalmente chegar ao chão. Wild se vira para observar o oponente caído, e enquanto seu sangue é abundantemente jorrado, ele observa seu sangramento excessivo, como que em um delírio. Em seguida, o gigante cai. Após o choque inicial, agora diante da figura do inimigo caído,
os falcões vibram em um alto grito de júbilo. Casca, ao se aproximar de Guts e vê-lo mais de perto, sorri. A razão para isso? Ele está bem, fazendo um joinha enquanto exibe um sorriso. Casca abraça seu amado, enquanto os outros soldados se aproximam para vê-lo também. Após uma dura batalha, enfim a vitória. Bem, gente, o que dizer de toda essa parte de Berserk? Infelizmente é uma tristeza enorme nenhum filme ou anime da obra ter adaptado isso, porque é simplesmente uma das partes mais incríveis do arco Era de Ouro. Apesar de a princípio não parecer importante narrativamente para a história por se tratar de um momento onde basicamente só tem lutas, isso não torna essa uma parte rasa da história, já que aqui toda a luta contra Wild e os clãs demoníacos é muito bem estruturada, aproveitando bem a temática do medo, que é a principal temática que esse vilão traz. Isso é trabalhado especialmente no Guts, que o tempo todo parece temer ao inimigo, mas ao mesmo tempo precisa enfrentá-lo de frente, seja para proteger os seus amigos ou mesmo porque algo intrínseco nele o força a lutar contra esse monstro. Essa questão do Guts precisar lutar contra monstros é levemente ressaltada algumas vezes aqui, como em um momento onde Corcus reclama por eles sempre estarem tendo que enfrentar essas criaturas, quando sabemos que na verdade quem realmente passa por isso enfrentando essas criaturas de frente é o Guts. Também tem um momento em que o Guts manda Casca recuar, dizendo que ele é quem deve enfrentar esses inimigos com sua espada, como se fosse o dever dele. Na cena com a menina na cachoeira, quando ela questiona o Guts sobre enfrentar monstros, ele fica olhando para sua espada de forma reflexiva, como se fosse uma luta que faz parte dele de alguma forma e para a qual ele deveria se preparar. Todas essas mensagens, somadas com as profecias do Skull Knight e Izod, que foram relembradas nessa parte, temos um prelúdio sobre o que estava por vir na obra, e sobre a trágica vocação do protagonista em relação a isso. Mas é claro que isso tudo tem a ver com Griffith também, como o próprio Guts menciona no capítulo 61. Essas são todas mensagens singelas, mas que foram sendo plantadas no decorrer dos capítulos com uns diálogos soltos e umas lembranças e devaneios aqui e ali. Sobre o Wild, apesar de ele sempre ser esquecido nas outras mídias, a presença dele na história foi muito importante para o Guts, já que essa foi a primeira verdadeira experiência real do protagonista em uma luta contra um apóstolo. Claro que teve o Zod primeiro, mas o papel do Zod foi muito diferente. Foi trazer esse aspecto sobrenatural para a vida do protagonista e de Griffith. A luta contra Zod foi muito diferente para Guts do que a luta contra o Wild, sendo essa segunda de fato uma luta completa, enquanto a primeira apenas um prelúdio, uma introdução. Agora falando da luta em si, é como eu disse, ela foi muito bem estruturada, tendo várias curvas de emoções, ora positivas para os heróis e horas negativas, e isso em meio a vários ciclos de tentativas e falhas, com o vilão sempre conseguindo resistir a tudo que era feito contra ele, e as opções sempre parecendo se esgotarem mais e mais. E é claro que as coreografias dos combates foram muito bem pensadas e muito bem desenhadas, feitas no mais completo capricho, como o Miura sempre fez para nós. Em resumo, mais uma parte maravilhosa do mangá de Berserk. E era isso que eu tinha para falar, galera. Tem algumas coisas a mais que eu percebo nessa parte, especialmente sobre o Griffith, mas eu não vou comentar nesse vídeo porque ele já tá longo bastante. Então eu vou focar mais no Griffith na próxima parte, onde vou falar um bocado sobre ele, também é onde ele estará em maior evidência. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, curtam o vídeo porque ajuda muito no engajamento dele aqui na plataforma, e compartilhem para os seus amigos que são fãs de Berserk, para mais gente conhecer esse trabalho. Também se inscrevam no canal para mais vídeos de Berserk, inclusive dessa série, que eu já estou me esforçando para começar a trazer com mais frequência para vocês em um futuro próximo. Galera, dá muito trabalho mesmo fazer esse tipo de vídeo, então eu preciso que vocês me ajudem a ter um alcance maior para esse trabalho tão árduo valer a pena. Esse feedback positivo de vocês com like, compartilhamento e inscrição é importante demais para essa série valer a pena de ser feita. Então deem essa moral, por favor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Agora vai aparecer aí na tela a playlist completa dessa série, além de algum outro vídeo do canal que a plataforma recomende para vocês. Até a próxima, galera!